Boa noite, irmãos e irmãs, graça e paz. Amém? Vamos continuar meditando na palavra do Senhor. Hoje pela manhã, Deus já falou ao nosso coração através dessa série que nós estamos estudando, né? Nós já estudamos os frutos, o fruto do Espírito, ou os sabores do fruto do Espírito que nós estamos vendo. Nós já vimos sobre o amor, nós já estudamos sobre a alegria, estudamos sobre a paz, e hoje vamos ver a paciência que persevera. De manhã o pastor Evandro fez um desafio à igreja, dizendo, vamos decorar esse versículo da Bíblia, esses dois versículos, Gálatas capítulo 5, versículo 22 e versículo 23. Você pode abrir a sua Bíblia em Gálatas, carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e 23. Esse é o desafio para o nosso coração, nós decorarmos, assim como nós fazemos com as crianças lá no Ministério Central Kids, decorarmos a palavra, né? A gente precisa botar a nossa mente conectada, Cristo como centro, a palavra como guia orientador da nossa vida. Então, esse é o desafio para o nosso coração. E nós vamos começar então hoje, o nosso tema é paciência, o fruto que persevera. Paciência, fruto que persevera. Você é uma pessoa paciente? Esse é um tema que pega a todos nós, não é? Esse é um tema que traz desafio a todos nós. Ou você perde a paciência muito rapidamente, por coisas pequenas até. Você é paciente? Vamos ver um vídeo que vai mostrar de forma graciosa, um pouco talvez daquilo que somos na nossa essência e na nossa naturalidade do ser humano. Pode passar novamente esse vídeo. Ela é uma linda, né? E ela revela na sua infância, a maneira naturalmente como somos. Nós não somos pacientes, naturalmente falando. Nós não somos, por causa da nossa natureza caída, por causa da nossa tendência em fazer as coisas da carne. É mais fácil, muitas vezes, nós vemos no dia a dia, no cotidiano da nossa vida, ou na TV, ou em circunstâncias, a ira, a raiva, a falta de paciência, do que a paciência. E a paciência é uma virtude fundamental na nossa vida. E nem sempre ela é buscada, nem sempre a ela nós nos dedicamos tanto assim. A paciência. Mas, se não somos naturalmente assim, em Cristo Jesus, e pela obra e habitação do Espírito Santo de Deus que habita em nós, Ele nos dá a condição de termos esse fruto, de termos esse sabor na nossa vida, a paciência. A paciência é algo que Deus compartilha conosco, e nos faz então ser semelhantes a Jesus no nosso modo de ser e no nosso modo de viver. E a paciência é uma virtude, é um sabor, é um fruto do Espírito que tem a ver com Jesus. Na semana passada, o pastor Fábio estava falando, e quando ele disse que é como que um espelho, né? Jesus olha e vê aquilo que ainda, o Espírito Santo olha e vê aquilo que ainda falta em nós, referente a Jesus. E Ele vai produzindo, Ele vai colocando fruto, Ele vai colocando esse sabor, quando nós nos rendemos, quando nós nos sujeitamos, quando nós permitimos a ação do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Por isso que o apóstolo Paulo aqui em Gálatas vai nos lembrar que esta é uma ação e um sabor e um fruto do Espírito Santo. Gálatas 5, 22, ele diz, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Já dá para decorar, não é? Facinho, não é? Talvez algumas traduções você esteja acostumado, né? Com a palavra paciência, longanimidade. E é justamente esta palavra que o apóstolo Paulo usou aqui, para falar sobre paciência. Porque longanimidade se refere a Deus.
Longanimidade se refere ao que Deus é e como Ele age com longa paciência, com longanimidade, com ânimo tardio, ou seja, uma grande paciência conosco. Deus é paciencioso, e essa é uma qualidade, é um atributo dele, é uma qualidade que Deus tem no seu ser, e Ele comunica conosco, Ele permite que a gente tenha. Isso a gente chama de algo que Deus comunicou com a gente, são qualidades que foram comunicadas. Há algumas qualidades que pertencem somente a Deus, mas outras Ele permitiu e compartilha e nos dá o mesmo viver da sua essência, da sua glória, da sua grandeza. E Deus é longânimo, e Ele compartilha conosco através de Cristo Jesus. A paciência, poderíamos dizer que é a virtude, a paciência é a virtude de suportar algo sem perder a calma. Ah, pastor, hoje o tema está muito difícil. Hoje talvez você tenha que exercer a paciência, porque talvez você diga, eu não tenho paciência para esse tema. A paciência é uma virtude que nos faz suportar algo sem perder a calma, ou suportar sem reclamar. Não desistir facilmente, ter perseverança. Por isso que o nosso tema é paciência, o fruto que persevera. Porque isso tem a ver com paciência, perseverar, aguentar, suportar, tem a ver com paciência. Com ter um ânimo longo, conseguir aguentar as coisas. É muito interessante pensar que, nesse tempo da pandemia, algumas palavras foram trocadas, né? Antigamente era, e aí, como você está? Rapaz, minha vida está muito corrida. Oh, mas vamos marcar alguma coisa? Não, eu não estou sem tempo para nada. Não dá, não estou vendo nem minha família. Agora não, agora é, e aí, o que você está fazendo? Estou em casa. E aí? Aí, rapaz, já limpei a casa 3 vezes hoje. Mas está isolado, não pode sair. E o que você está rindo? Estou sem paciência já de ficar dentro de casa. Mudou as palavras. Agora a gente ouve falar muito sobre ter paciência, ou estar impaciente. Ter calma, buscar ter calma, e outros estão irritados. Mudou um pouco das palavras que estavam no vocabulário do nosso dia a dia. E as pessoas estão buscando paciência. Na espiritualidade, por exemplo, pessoas buscam paciência. Há uma diferença entre o mundo, a cultura oriental e o cristianismo, porque na cultura oriental, muitas vezes, a ideia de uma meditação, para acalmar, para ficar tranquilo, tem a ver com o esvaziamento da mente. Tem a ver com o esvaziamento de quem você é. A hora que você se esvaziar, você vai estar em paz. Ao contrário, o cristianismo é, encha-se do Espírito Santo. E os frutos dele vão brotar, e você vai viver na dinâmica de Deus. Na nossa cultura, a meditação tem a ver com encher-se do Espírito, enquanto nós nos rendemos à obra dele, à ação dele. Outros estão buscando ajudas com profissionais, terapias, aconselhamentos, uso da tecnologia, jogos eletrônicos. Gente, eu descobri que tem um negócio para criança agora, que é igual aquele plástico bolha. Tem um nome em inglês lá, eu não vou me atrever, porque tem um pessoal aí que sabe mais inglês do que eu, né? Mas imagina só, os viciados naquilo, tem que comprar esse joguinho. Prec. Coisa boa, gente. As pessoas estão isso, as crianças estão estressadas, é um brinquedo. Alguns escolheram um hobby, outros uma atividade física para acalmar, aliviar o estresse do dia a dia, do momento que nós estamos vivendo. Outros atribuem até mesmo a paciência a temperamento. Eu nunca vou conseguir ser paciente, porque eu sou da pá virada. Outros vão dizer assim, não, esse fruto eu levo assim facinho. Não tem a ver com temperamento, sabe por quê? Porque ele pode se tornar uma desculpa também, o oposto. Alguém que diz, eu não tenho paciência, é meu temperamento, eu brigo mesmo, eu falo mesmo, se precisar. É o oposto, vira desculpa. Outros têm uma visão negativa da paciência porque acham que essa pessoa tolera demais, ou ela procrastina as coisas da vida dela, ela retarda demais. Alguns vão dizer, ela é feita de bobo toda vez, é muito paciente. E aí já diria o ditado, paciência tem limite.
Mas é interessante perceber que a paciência, ela é um fruto do Espírito. Ela não vem naturalmente pelas nossas próprias ações. Ela é algo que o Senhor coloca em nós pelo seu Espírito, que o Senhor compartilha com a gente, que o Senhor distribui, que o Senhor nos dá, porque Ele é longânimo, Ele é paciencioso, Ele é o Senhor da paciência, mas até Ele tem limite. Ai, como Deus é bom, né? Não se engane. Ele é bom, mas a paciência dele tem limite. É muito interessante que o próprio apóstolo Paulo vai dizer isso, quando ele está escrevendo aqui aos Gálatas, e ele diz, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isto também colherá. Se o homem semear na carne, colherá destruição, mas se semear do Espírito, colherá a vida eterna. Deus tem um limite daquilo que nós mesmos plantamos muitas vezes. Meus irmãos, essa é uma virtude que nós precisamos buscar, que é produzida pelo Espírito Santo de Deus. Em que circunstâncias ou situações da vida a gente pode e deve exercer e crescer nesse fruto? A primeira delas é que a paciência é o fruto que nos ajuda a suportar as provações. Provação é algo que ninguém quer viver. Provação é algo que ninguém quer passar. Provação é algo ruim. Provação é algo difícil. Ela chega muitas vezes sem avisar. Ela não manda uma carta dizendo, essa semana chegarei na tua casa. Ela chega. Mas junto dela chega e não chega, já estava o seu Deus cuidando de você. As provações chegam e elas colocam à prova a nossa fé. Elas colocam à prova as nossas convicções muitas vezes, e ela coloca à prova a nossa paciência. Muitas vezes. As provações podem vir de várias maneiras, coisas difíceis e coisas simples. Tem gente que é provada em coisas muito pequenas e muito simples. A enfermidade, uma doença, um período de tratamento, pode ser uma dura provação, porque a enfermidade tira a nossa paz, tira a paz da nossa casa. Ô negócio difícil, abala a gente. E a gente está vivendo esse momento, não só com a questão da Covid, mas outros irmãos e pessoas que amamos e conhecendo, sofrendo desses dias. Na enfermidade nós precisamos entender que precisamos de cuidado. E cuidado traz junto paciência, apoio, palavra. E nós precisamos também crer, aquilo que nós falamos aqui, Jesus é o centro de todo o meu ser. Ir para Jesus nos dias das provações. Porque a provação, ela pode tanto endurecer a gente, deixar a gente duro pela dor, e ela é real. Não queira ser um super-homem, uma super-mulher, crente, seja quem você é diante de Deus, humano, porque Deus nos assiste na nossa humanidade. Essa dor às vezes nos endurece, essa dor traz questionamento, essa dor traz perguntas, essa dor quer entender todas as coisas, mas também é a possibilidade da gente se quebrar, da gente se render, da gente aprofundar o nosso relacionamento com Deus. São oportunidades que vêm também nas provações. Estava conversando com um amigo que está passando esse tempo de provação e disse, como manter a paciência? Ele diz, lutando em oração. Eu falei, interessante isso, lutar em oração. Ele falou, também está sendo importante o apoio das pessoas, o amor das pessoas. Isso tem gerado paz em meu coração. Isso tem me feito suportar esse momento. Eu falei, e aí? Ele falou, e confiar em Deus, é entregar para o Senhor, com gratidão por tudo que Ele tem feito. Não é uma tarefa simples. São dias difíceis, são desafios. Quando a gente passa uma crise financeira, por exemplo, é outra coisa que tira a nossa paciência, que tira a nossa paz. Problemas que surgem na nossa vida, na nossa família. Mas nós precisamos buscar isso diante de Deus. Senhor, me dá a paciência, me dá a sabedoria para lidar com esta fase, para passar por isso. Me dá paciência para confiar e continuar confiando que o Senhor cuida de mim de forma amorosa. Que o Senhor é o Deus de toda provisão,
de que o Senhor de alguma maneira vai me ajudar. E quantas vezes o Senhor tem nos visitado de maneira tão extraordinária. Deus levanta pessoas, Deus levanta a igreja, Deus levanta uma situação e eu e você vamos sendo supridos. E o Senhor vai nos abençoando, vai honrando, vai abençoando as obras das nossas mãos. Nós precisamos lembrar que Deus está do nosso lado mesmo quando a gente passa pela provação. Porque Ele é paciencioso, Ele sabe. É Ele que dá esse fruto para nós. Perseverarmos, continuarmos. Quando uma prova pode vir, quando os projetos que nós planejamos saem do controle, não dão certo, não acontecem. A pandemia foi um exemplo disso, né? Muitos sonhos e projetos foram parados, paralisados, mudados, adiados. Quantas coisas nós vivemos, nós pastores aqui, né? Casamentos sendo adiados, nunca tivemos isso, né? Quando adiava é porque tinha crise, tinha problema. Mas agora não, é só porque não pode juntar. Isolamento, distanciamento. São sonhos, projetos, às vezes de anos, parados. Eu e a Juliana tivemos que ter muita paciência para termos o Theo, né? O Theo hoje está com 11 anos, mas nós tivemos que ter muita paciência de Deus para ter o Theo. Foram 2 abortos e 2 gravidez tubárias com cirurgia e uma com quase risco de morte. Quanta paciência, oração. Mas sabe de uma coisa? Foi difícil. Nós choramos, oramos, pensamos em desistir. Tentamos ainda depois, né, que o Theo nasceu, né? Ainda tentamos ainda, porque ainda tinha uma trompa. Falou, vai que cola. Vai que dá certo, né? Aí vamos ter uma dupla. Mas dentro da soberania de Deus e da vontade de Deus, melhor que ela esteja ali, Vivinha da Silva, tendo paciência comigo, demais da conta. Esse é o fruto que ela mais exerce, irmãos, vou confessar. Que bom que eu tenho uma mulher do meu lado pacienciosa. Muito bem, veja, e foi um tempo difícil, mas Deus nos abençoou. Sabe de uma coisa, esses dias de provação, por mais ruins que eles sejam, eles também são uma grande oportunidade de nós crescermos na nossa fé, de nós desenvolvermos a nossa fé. O fruto do Espírito Santo, da paciência, não vem só para a gente poder suportar, para a gente poder aguentar. Ele vem também para trazer crescimento espiritual na nossa vida. Porque quando a gente olha para trás daquilo que a gente passou, a gente pode observar o quanto nós crescemos, o quanto a gente amadureceu, o quanto foi difícil, mas ao mesmo tempo, nós também conseguimos superar pela graça de Deus, porque Deus está conosco nas provações. É o mesmo Deus de Israel que diz, não tenha medo, eu estou contigo. Se passares pelo fogo, não te queimarás. São maneiras de Deus mostrar o seu cuidado, a sua presença, o seu amor e o seu poder para cuidar de nós. Então, quando você passar pela prova, diga, Espírito Santo, me dê paciência. Você sabe por quê? Porque a Bíblia diz que esse sabor do Espírito Santo nos ajuda a manter a calma, a paz e a serenidade em meio aos transtornos. E lá está o Espírito Santo, porque a Bíblia chama o Espírito Santo de Paráclito. Paráclito é aquele que se coloca ao nosso lado. E em todos os momentos está o Espírito Santo ao nosso lado, nos sustentando firmemente para podermos passar. E a paciência é o fruto que Ele nos dá, para nos dar condição para passarmos sobre isso, amém? Busque a paciência, busque esse fruto diante dos desafios da vida, diante das provações. O apóstolo Paulo em Romanos 12:12 diz, alegrem-se na esperança, a esperança da volta de Jesus, a esperança do cuidado de Deus, a esperança de que você é muito amado e muito cuidado por Deus. Ele diz, alegrem-se na esperança. Tenham paciência nas tribulações, sejam pacientes nas tribulações e perseverem na oração. A oração faz parte, é um dos elementos, como nós já ouvimos aqui nesta noite. A segunda situação que esse Espírito Santo nos ajuda, né, esse fruto do Espírito Santo, a paciência é o fruto do Espírito Santo que nos ajuda nas decisões.
Se nas provações Ele está ao nosso lado, nas decisões, Ele é aquele que nos orienta. Ele é aquele que nos guia. Ele é aquele que revela a vontade de Deus para a nossa vida, para tomarmos as decisões melhores da nossa vida. Porque a vontade de Deus, ela é boa. Mesmo que o cenário revele algo difícil, a vontade de Deus para mim e para a sua vida é boa. Ela é perfeita e ela traz agrado para a nossa vida e para o nosso coração. Então, a paciência nos ajuda nas tomadas de decisões, porque tomada de decisão exige cautela, sabedoria e muita paciência. Para a gente não sair tomando decisão de qualquer jeito. Para a gente não sair atropeladamente fazendo as coisas. E muitas vezes assim fazemos, na impaciência. Nós precisamos ter sabedoria, principalmente porque vivemos hoje um mundo, a nossa geração, das coisas rápidas, queremos as coisas rápidas, imediatista, a gente não quer esperar nada. Gente do céu, cai a internet, alguém grita, caiu a internet! Como se fosse resolver. Você tem isso na sua casa? Eu tenho na minha. 30 segundos, a internet volta. Ah, já voltou. Nós estamos assim, impacientes. Por causa das coisas rápidas, nós não temos paciência. O computador demora a ligar, você diz assim, essa máquina já não serve. E às vezes você não tem dinheiro para trocar, você tem que aguentar ela. Paciência com a máquina. Esse é um desafio diário da nossa vida. Pessoas, quando agem pelo impulso da paciência, isto é, pela obra da carne, são sujeitas à ira, à briga, a dissensões, a tomar decisões equivocadas, erradas, impulsivas. Tem um exemplo na Bíblia muito interessante de Saul, primeiro rei de Israel. Saul estava numa situação de guerra e ele tinha que oferecer um sacrifício ao Senhor para que o Senhor os abençoasse naquela batalha. E é muito interessante que ele não tem paciência para esperar o profeta, o sacerdote Samuel chegar para oferecer o sacrifício. E ele mesmo oferece o sacrifício. E custou caro para ele. Ali mesmo o Senhor o rejeitou e ele perdeu o trono. Mas Deus já havia ungido Davi. Davi pode ser um exemplo de paciência, porque Davi soube esperar o tempo certo. Davi soube esperar a hora certa. Ele já havia sido ungido rei. A bênção de Deus já estava sobre ele. O reinado já o esperava. Ele teve a oportunidade, por exemplo, inclusive numa situação muito inusitada da Bíblia, que Saul entrou numa caverna para fazer suas necessidades, e Davi estava lá dentro. Davi podia tê-lo matado, mas Davi soube esperar o tempo certo. Davi é como eu e você. Davi cometeu falhas, eu e você cometemos, mas nós precisamos aprender com os exemplos que revelam para nós o fruto do Espírito, a paciência. Davi soube esperar o tempo certo para tomar decisões, e nós precisamos nos render à orientação do Espírito Santo de Deus para tomarmos decisões. Num casamento, a unidade de um casal precisa estar muito junto com esse casal para a tomada de decisão. Às vezes as pessoas tomam decisões sem pensar, e isso traz consequência para a vida da família, porque as nossas decisões, elas afetam a trajetória da nossa vida. Às vezes a pessoa fala assim, não, o que eu estou decidindo agora é agora, vamos viver agora, o hoje, não precisa se preocupar. Não. Muitas decisões da nossa vida afetam a trajetória da nossa vida. Elas modificam a trajetória da nossa história. E não só nós, mas elas afetam outras pessoas também. Por isso, a cautela, a sabedoria e a paciência para a tomada de decisão. O casal, por exemplo, precisa andar em unidade para tomar decisões. Faça a lição de casa, não é? Consulte o seu coração, consulte pessoas, consulte o Senhor em oração. Confie, aguarde o tempo certo, que o Senhor vai revelar. Deus tem sido muito gracioso em se revelar às nossas vidas, não é? E Ele faz isso em simples, grandes e pequenas coisas da nossa história.
Às vezes, uma crise numa relação, as pessoas já saem tomando decisão, ao invés de orar, ao invés de se quebrar, ao invés de acalmar, ao invés de buscar conselho, ajuda, render-se ao Espírito Santo, dizer: Senhor, por mim eu mato, mas por Ti eu quero aprender a amar, por Ti eu quero aprender. Irmãos, eu e você às vezes desejamos e pensamos coisas que, se nós pudéssemos falar, ficaríamos horrorosos com a gente mesmo. Não é verdade? Mas lá está o Espírito Santo de Deus, trazendo sobre nós uma virtude fundamental: paciência, para acalmar, para suportar, para perseverar, quando houver a necessidade de perseverança. Ore, busque ajuda. Estava pensando, questão adolescência, né? Adolescência é um período de transição muito difícil. Às vezes os pais não entendem, mas é um período muito difícil. A mudança tremenda, mudança física, mudança emocional, mudança social, mudança hormonal. Tem muita coisa em jogo, muita coisa acontecendo. É tão interessante porque adolescente parece que não é sinônimo de paciência, é de impaciência. Mas os pais também muitas vezes são impacientes, não são só os filhos que são. Por causa da mudança, então os adolescentes precisam também ter muita paciência para tomar decisões. Muitos tomaram decisões na sua adolescência que o acompanharam o restante da sua história, da sua vida. Por isso é preciso paciência para tomar decisões. A falta de paciência tem levado a geração mais nova a envolvimentos emocionais cada vez mais cedo. Não sabe o tempo de esperar. Talvez também nesse processo os pais não souberam fazer e tomar as decisões de criação talvez mais corretas. Há na educação cristã uma coisa chamada funil. Há uma hora de apertar, há uma hora de corrigir, há uma hora de ajustar, há uma hora de se impor. Aí chega uma hora que começa a hora de soltar, a hora do relacionamento, a hora da amizade, a hora da confiança, a hora de deixar as coisas acontecerem de acordo com aquilo que você mesmo ensinou. Mas muitos querem estrangular na hora de soltar. E aí o choque vem. Mas os adolescentes precisam ter paciência, porque nem todos os pais sabem lidar direito. Nem todos os pais conseguem se submeter ou aprender a como fazer. Também é novo. Paciência para a hora certa de esperar um namoro. Mas isso falar isso hoje parece que a gente está na pré-histórico, ainda batendo na pedra para escrever. Não é? Mas é verdade, estar em acordo com os pais. Tome decisões certas. Tome decisões que vão abençoar a trajetória da sua vida e não colocar problemas na trajetória da sua vida. Ajude um adolescente a tomar decisões. Essa falta de paciência, essas decisões equivocadas, tem gerado carga emocional além do que deve. Cobrança, demais além do que deve. Às vezes a gente se preocupa como pai e a gente quer jogar uma carga, não é? Tem filhos que têm mais compromissos que CEO de grandes empresas e multinacionais. Amiguinho, podemos jogar hoje? Deixa eu ver na minha agenda, peraí. Hoje eu não posso, amanhã eu não posso, semana que vem eu não posso. Meus horários estão todos cheios. Estamos querendo criar uma máquina. Nós precisamos criar discípulos e discípulas de Jesus. Pessoas normais. E esse tem sido um desafio, então não seja rebelde. Adolescentes que aqui estão, me ouvem em casa, não sejam rebeldes, sujeitem ao Espírito Santo, orem pelos seus pais, orem pelas suas autoridades, diga: Senhor, me dê paciência. Você também tem que pedir paciência. Senhor, me dê paciência para aguentar o meu pai, a minha mãe, de vez em quando também. Nós precisamos orar, todos nós estamos sujeitos a isso. Precisamos entender isso em nome de Jesus. Há uma maneira que a gente pode sempre, há várias regras, mas eu quis compartilhar alguns passos para tomar decisões. Sonde a intenção do seu coração, sonde as intenções do seu coração. É só um desejo egoísta? E é fato que nós estamos vivendo isso?
Inúmeras propagandas chegam até nós. Ou vai glorificar a Deus a sua decisão? Vai glorificar a Deus a sua decisão? Ore ao Senhor, busque, gaste tempo em oração, busque orientação na palavra, busque orientação em pessoas maduras, dos seus pais, um líder, alguém em quem você confia. Busque orientação, não saia tomando decisões, busque orientação. Eu sou da geração aqui na igreja que para namorar a gente falava com o pastor antes. Ele perguntava, quem é? As garotas tinham que estar bem na fita, como diria antigamente, com os pastores. Muitas vezes, eu me lembro que uma vez cheguei num pastor e me falei, pastor, estava querendo namorar aquela moça. Ele falou assim, de jeito nenhum. Eu falei, como não? Você não é meu pai? Mas de jeito nenhum, não sinto paz. Deus o sabe, né? Eu fui inteligente, obedeci. Aí Deus me deu uma menina do zóio claro. É difícil submeter. Se a gente não consegue submeter aqueles a quem Deus coloca para nos abençoar, quanto mais para quem não vê, que é o Espírito Santo de Deus. Precisamos nos sujeitar, nos render. Senhor, me orienta, me dá direção. Às vezes conversar com uma pessoa especialista de uma área que você talvez esteja tomando uma decisão, buscar conselhos. A outra coisa é, exercite então a paciência. Saber esperar também o tempo certo. Saber aguardar a hora certa. E aguarde sua paz, não a sua, a de Deus. A Bíblia diz, a paz de Cristo é o árbitro do vosso coração. Aguardar a paz. Ai, pastor, às vezes é difícil. E a paciência, irmãos, não é sinônimo de passividade. Talvez você já esteja pensando, mas paciência tem limite. Tem mesmo. Paciência não é sinônimo de passividade. Paciência é a capacidade de você esperar, suportar, perseverar, enquanto está a caminho, enquanto está em movimento, enquanto está agindo também. Quando nós estamos numa prova, nós nos quebramos e clamamos, isso é movimento. Quando nós vamos em direção a alguém e ao Senhor buscar orientação, é movimento. Movimento com paciência, com calma, perseverança. Esse tem sido o desafio. O Senhor, a paciência não serve apenas para nos deixar sábios ou calmos diante de tomadas de decisão, mas também é o momento da gente aprender e crescer no Senhor. Sabe por quê? Porque a gente espera. E quando a gente espera, a gente cresce em Deus. Sabe por quê? Porque a gente aprende a confiar. Porque a gente aprende a aguardar. Porque a gente aprende a lembrar daquilo que o Senhor faz. O Senhor age. Entrega o teu caminho ao Senhor, diz o salmista. Confie nele. E o mais ele fará. É preciso aprender a entregar e a descansar no Senhor. O salmista também orou no Salmo 40, versículo 1. Esperei com paciência pelo Senhor, e Ele ouviu a minha oração. Esperei com paciência pelo Senhor. Nós precisamos aprender isso. E a terceira e última lição, para encerrarmos, porque eu acho que você já ouviu muito sobre paciência. Você está sendo muito paciente, obrigado. Que sejamos assim, pelo Espírito Santo de Deus, por esse fruto, por esse sabor. Outra coisa que nós precisamos da paciência, como fruto, como sabor, é nos relacionamentos. Relacionamento é o lugar onde mais se pratica paciência. É ou não é? Somos diferentes. Aqui, por exemplo, na igreja, tantos desafios onde nós exercemos paciência, um com o outro. Exercer paciência com o novo na fé. Exercer paciência com aquele irmão que falha, com aquele irmão que peca, com aquele irmão que se desvia. É a mesma paciência divina que deve habitar em nós, da longanimidade, como aquele pastor que, percebendo que a sua ovelha querida se desviou, vai, deixa todas as outras e vai buscar ela. Essa é a paciência de Jesus. Essa é a paciência de Deus. Essa é a qualidade que Deus coloca em nós
pelo Espírito Santo de Deus, para irmos buscar o irmão que caiu, para termos paciência. Às vezes, até mesmo num aconselhamento, as coisas estão tão difíceis que dá vontade de abrir a cabeça do irmão. Mas não pode abrir a cabeça do irmão, só tem que falar com ele. Paciência para nos relacionarmos, orientarmos, nos consolarmos, nos fortalecermos. Nós precisamos de paciência e relacionamento exige humildade, paciência, amor e perdão. Olha só o que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 4, ele diz: sejam completamente humildes e dóceis. Por isso que é gostoso a caixinha de promessa. Você pode abrir ela 365 dias no ano, ela vai falar coisa boa para você. Não tem melhor coisa que a caixinha de promessa. Mas a Bíblia não é só feita de caixinha de promessa. A Bíblia é feita de ensinos difíceis. Olha só, sejam humildes e dóceis. Não é fácil ser humilde e dócil no trânsito, às vezes. E isso é relacionamento. A ter que aguentar, deixar passar a vez, segurar um pouco o dedo da buzina. Porque as pessoas estão sem paciência, irritadas, e a gente vê aí no dia a dia tantas coisas ruins acontecendo. Eu me lembro que quando eu mudei para Prudente, estava acostumado a entrar numa rua, e eu entrei nela, tudo bem, era noite, eu entrei, aí eu percebi que era contramão, porque vinha subindo o carro. Cara, deu um monte de sinal para mim, eu já encostei rapidamente, já percebi o que eu tinha feito erro, né? Falei, deixa eu ficar quietinho aqui, porque eu estou errado, eu vou voltar, né? E aí parou do lado, abaixou o vidro, mas me xingou de todas as palavras de baixo escalão possível, irritadíssimo. Eu falei, grudei no volante, eu falei assim, hoje eu morro, vou morrer hoje. A gente não sabe, você está armado, por uma coisa tão simples, perde a cabeça, dá um tiro no outro. Nós precisamos ter paciência para ficar calado às vezes, aguentar, pedir desculpa. Eu fiz assim só, desculpa, e fui embora, porque eu não sabia o que podia acontecer depois. Não sei o tamanho do homem. Precisamos pedir paciência, porque ele diz assim, sejam completamente humildes e dóceis, sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar. Veja, ele não está isentando a nossa capacidade de fazer coisa errada, ou até mesmo de não nos esforçarmos. Ele diz, façam todo o esforço para manter a unidade no vínculo da paz. Porque quem produz essa unidade é o Espírito Santo. Por isso que ele diz, façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Nós precisamos de paz nos nossos relacionamentos. Aqui tem duas imagens, né, que revelam bem o fruto e o oposto do fruto. A raiva, a ira, a impaciência. E ao mesmo tempo, um pai tentando ensinar a sua filhinha a andar de bicicleta. É um desafio. Os filhos têm medo, têm apreensão, eles paralisam. Muitas vezes você precisa dizer, você vai conseguir, você vai dar certo. E às vezes vai ter que segurar realmente aqui, no banco, até que a confiança chegue e as coisas caminhem. Isso tem a ver com paciência. Os relacionamentos, nós precisamos de paciência. Paciência para criar os filhos, com a disciplina correta, com o amor correto. Paciência não isenta a correção. Tem a hora que precisa. E você precisa se quebrar diante de Deus para entender isso, que muitas vezes vai ter essa necessidade. Há muito estresse em casa hoje, por causa da pandemia, do homeschool, a escola em casa, o trabalho em casa. As pessoas não se relacionavam tanto como casal, como família, por exemplo. Cada um saía para um canto e só se viam no final do dia, ou talvez, quando, na hora do almoço. Mas aí houve um estresse, um boom. E o que nós vemos são
homens e mulheres irritados e crianças irritados. Mas criança não tem maturidade. Criança não sabe lidar com o que está acontecendo muitas vezes. Criança precisa ser ensinado, precisa ser compreendido, precisa ser amado. Uma coisa é os filhos estarem irritados, outra coisa são os pais crentes irritados. É falta do fruto do Espírito, da paciência. É falta de ajoelhar e de orar e falar: Senhor, olha o que eu fiz hoje, me perdoe. Porque nós vamos revelar a Deus. Foi o que o pastor Evandro aqui orou aqui para o nosso queridinho lá, primeira vez aqui hoje. Que os pais sejam exemplo e revelem Cristo e conduzam. Mas nós somos pecadores, falhos. Então se quebre, peça perdão, recomece, peça paciência, peça este fruto para você na sua vida. No casamento, as pessoas precisam praticar a paciência para manter a relação com respeito, com amor, com unidade. E aí quando os filhos chegam, né? Paciência para adaptar. Viu, Chico? Paciência para adaptar. É um novo tempo. Filho é uma benção, dá trabalho, é normal. Não queira se furtar esse trabalho, dá trabalho. Você vai ter trabalho na sua vida de muitas coisas. Sua profissão, seu trabalho, vai exigir de você estresse, conflitos, dificuldades. Filho é uma benção. Só que exige adaptação, exige paciência para ensinar, para educar, paciência para esperar os frutos daquela semeadura. Tenha paciência, um dia eles vão aprender. Faz 11 anos que eu estou repetindo algumas coisas lá em casa, um dia vai aprender. Paciência. Deus é o Senhor dos nossos filhos, é o Senhor da nossa casa. Essa talvez tenha sido uma decisão sábia, das mais sábias que Josué tomou, quando ele disse: eu e a minha casa, eu e a minha tribo, serviremos ao Senhor. Essa é uma boa decisão para tomarmos. Mas tem a ver com paciência, porque leva tempo às vezes, para a gente ver toda a obra de Deus se realizando na vida dos nossos filhos. É tão interessante porque a gente é preocupado mesmo como pai. E me permitam falar para a família e como pais, porque eu também estou nessa fase da minha vida. Eu sei que aqui nós temos várias outras relações que se manifestam aqui no nosso dia a dia, na nossa vida. Mas quantos pais, que a gente que é pais mais novos, a gente conversa com os mais velhos, e a gente diz: viu, você tinha essa preocupação? Porque a gente olha hoje o seu filho, a sua filha, mas que bênção! E muitas vezes a gente ouve: eu morria de medo que isso não acontecesse. Deus está no controle, a gente precisa ter paciência. Nós temos tido muita paciência, graças a Deus. E um casal, e uma família, filhos, pais, para ter paciência nos relacionamentos, uma coisa boa é orar junto. Porque orar junto traz intimidade, acalma. A gente consegue ler o coração do outro, estudar a palavra. Se não dá todo dia, escolha um dia, tente, se esforce. Isso gera unidade, isso traz paciência nas nossas relações. Paciência no uso das redes sociais. Eu já estou terminando. Paciência no uso das mídias, das redes sociais. Gente, se tem um lugar que a gente vê impaciência, raiva, ira, é na rede social. Tome cuidado com o que você posta, tenha paciência, tenha calma. Tem muitos vídeos cortados, pedaços, montados, vídeos que denigrem a imagem de alguém ou que exaltam a imagem de alguém. Tome calma, ore ao Senhor. Sabe, às vezes essas coisas, ou uma fala sua, ou indiretas, podem trazer ira, raiva, discórdia, divisão no coração de outra pessoa. Glorifique a Deus com o uso também dos seus relacionamentos na rede social. Por favor, busque esse fruto. Peça ao Senhor, me dê paciência, porque eu tenho estado irritado com essa questão da política. Eu tenho estado irritado com alguns posts.
Peça paciência. Talvez você precise fazer até mesmo um jejum da mídia social. Fique uma semana sem usar. Claro, você vai perder um monte de coisa, porque aquele negócio é impressionante. Como as pessoas têm tempo para postar as coisas. É impressionante. Como se gasta tempo na internet. Talvez você precise consagrar essa área da sua vida. Seu casamento, relacionamento com seus pais, ou com seus filhos, ou no trabalho. Talvez tenha sido difícil manter a paciência. Ore ao Senhor, quebre-se, peça, Espírito Santo, trabalhe esse fruto na minha vida, em nome de Jesus. E eu quero terminar lembrando que Jesus tem sido paciente com a nossa vida. O apóstolo Paulo, quando ele escreveu a Timóteo, ele diz: eu sou o grande exemplo da paciência de Cristo. Eu era um grande pecador, eu era um dos piores, e Ele estendeu sobre mim a sua graça e a sua paciência, e me usa como instrumento de exemplo. Nunca se esqueça disso. O Senhor Jesus é longânimo, mas Ele tem o tempo dEle também, Ele permite, Ele corrige as nossas vidas. Então não se esqueça, o Senhor é paciente, mas como diz o ditado popular, paciência tem limite. Até mesmo eu e você, tem hora que precisamos nos impor limites, defender a nossa fé, por exemplo, e tantas outras situações, mas sempre recheados com os outros frutos do Espírito. Por exemplo, com a paz. Seja um pacificador, também quando você tiver que se posicionar. Não crie barreiras, crie pontes. É por isso que a paciência é tão benéfica na nossa vida. E um quadro vai mostrar isso, como nós já vimos aqui. Paciência nas provações, nas decisões e nos relacionamentos. E para concluir, paciência, ela é benéfica porque ela revela para nós um sinal da nossa rendição, da nossa vida guiada pelo Espírito Santo de Deus. Uma pessoa paciente tem permitido o Espírito Santo guiar ela. E veja, é um desafio para todos nós. A paciência evita a ansiedade. A paciência evita a violência. Paciência evita a violência. Coisas que nós estamos vendo tanto, irmãos. O aumento do infanticídio, crianças sendo violentadas em todos os sentidos. O feminicídio, palavra moderna, da violência dentro de casa. Tantas coisas estão acontecendo. Paciência nos ajuda a evitar. Talvez você conheça uma pessoa violenta, raivosa. Talvez você vai ser um instrumento de Deus dizer assim, viu? Você precisa receber paciência de Deus. Essa semana. A paciência ajuda a esperar. A paciência ajuda na tomada de decisões, como nós vimos. A paciência ajuda a resolver conflitos. Porque antes de tomar uma decisão drástica, a gente acalma, a gente ora, a gente espera. E isso ajuda muito na hora de resolver situações. A paciência dá sabor nas relações, que é o que a gente tem falado aqui, né? São os sabores do fruto do Espírito Santo. E a paciência glorifica a Deus. Amém, irmãos? Graças a Deus pela paciência de vocês. Que esse fruto esteja bem presente na nossa vida como igreja, como família, em nome de Jesus. Eu quero convidar você a orar nesse momento comigo. Depois nós vamos cantar uma música, como uma resposta de fé a Deus, como para darmos início, né, a esta semana, na presença do Senhor e com todos os desafios que virão diante de nós. Quero convidar você a pensar que áreas da sua vida precisam ser preenchidas pelo fruto da paciência. Quais são as áreas da sua vida que precisam ser preenchidas por esse fruto, que às vezes não está tendo? Que situações ou circunstâncias você precisa apresentar diante de Deus
que estão acontecendo, que está trazendo ansiedade, ira, irritação sobre a sua mente, sobre o seu coração? Que situações você precisa apresentar? Que atitudes impacientes? Veja, agora é o oposto, é o nosso negativo. Que atitudes impacientes eu e você precisamos pedir perdão a Deus? Talvez a gente tenha sido impaciente, talvez a gente tenha feito algo que não devia, tomado uma decisão que trouxe prejuízo, prejudicou a nossa casa. Talvez você precisa colocar diante de Deus e pedir perdão por uma atitude impaciente a si mesmo, coisa que você fez no passado e que você não consegue se perdoar, que trazem situações que você cometeu sem pensar e que ainda hoje você não consegue se perdoar, ou que fizeram com você também, não é? Talvez uma palavra que você recebeu na sua infância, muito dura, de um pai ou de uma mãe, ou de uma autoridade que não foi paciente, não foi sábio. Isso te marca até hoje. Pedir perdão e liberar perdão. Talvez para alguma pessoa que você tenha ofendido, tenha causado algum mal. Paciência é sinônimo de perseverança. Então você perseverar em resolver isso, em acabar com isso, quebrar a inimizade. Deus fez isso conosco através de Jesus. E aí nós vimos na semana passada sobre a paz. Deus quebra a inimizade que havia, enviando o seu Filho Jesus. E por causa de Cristo, toda inimizade pode ser quebrada. Aquilo que foi causado pelo fruto da carne, da impaciência, da ira, da raiva. Mas nessa noite nós queremos buscar do Senhor o fruto do seu Espírito, a paciência, que nos ajuda a perseverar. Louvado seja Deus pela sua palavra. Pai,